Estamos aqui para mais um episódio do Propósito em Pauta, o 6º episódio. E hoje o nosso bate-papo é com uma mulher que representa força, fé e transformação. Vamos conhecer um pouco mais da trajetória da Mariana Brumati, biomédica, empresária, professora, mãe do Benito e nossa amiga. Ela é capixaba, já morou em Sinop por 7 anos. Hoje vive em Belo Horizonte, onde ela realiza o sonho de sua própria clínica e também atua como mentora e palestrante. A jornada da Mariana passa por desafios intensos, como a maternidade solo, a cardiopatia do filho e o equilíbrio entre ser mulher, mãe e profissional. Mas também passa por superação, fé e conquista. Mari, seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. E que a gente possa contribuir com muitas pessoas que vão nos ouvir. Seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer enorme estar aqui e receber esse convite. Como a Emiliana falou, meu nome é Mariana Brumati. Hoje eu moro em Belo Horizonte, tenho uma clínica, trabalho com harmonização facial, sou mãe do Benito, nasci em Vitória, morei no Mato Grosso um tempinho, morei também na França e agora eu permaneço, por enquanto, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Já pedi para ela vir morar em Sinop, mas tá difícil, viu? Mari, a gente vai conversar um pouquinho sobre maternidade, sobre mulher, sobre papel de mãe, de empreendedora, enfim, tá? Mas vamos começar agora falando um pouquinho da maternidade. A maternidade, ela é sempre muito desafiadora para todas as pessoas, né? E no seu caso, a gente teve alguns detalhes, algumas questões com o Benito. Como que foi enfrentar tudo isso? E o que você aprendeu? Eu acho que, independente do que a gente passa, a maternidade é um ensinamento diário, né? Todos os dias a gente aprende algo. Ser mãe é sempre uma descoberta nova. No meu caso, quando eu estava grávida, a gente descobriu uma cardiopatia congênita não compatível com a vida. E eu falo que a minha gravidez foi uma gravidez muito turbulenta. E depois a minha maternidade também, porque a gente passou muito tempo no CTI. O Benito, quando ele nasceu, ele fez uma cirurgia. Depois de uma semana, a gente teve que fazer outra cirurgia. E eu falo que foi um momento muito transformador. Porque às vezes a gente reclama tanto da vida, né? E quando eu fiquei ali todo o tempo com o B, eu falo que eu aprendi muito, porque um ser tão pequeno que não sabe nada da vida, tentando todos os dias, tentando não, né? Todos os dias ali, lutando pela vida, né? Muitas vezes a médica falava bem assim, ai Mari, a gente precisa esperar 72 horas para o Benito responder. Aí passava um dia, 2 dias... e nada dele responder, e aí quando dava o último segundo, ele respondia. E eu falo que isso me transformou muito, porque a gente aprende, a gente começa a ver a vida de outra forma, né? A gente começa a dar valor às coisas pequenas, a cada acordar. E foi nessa época, Mariana, que você desenvolveu a sua fé? Foi nessa época que você aprendeu, assim, porque eu lembro que teve uma fase da sua vida que você não tinha uma ligação com Deus, né? E hoje a gente sabe da sua fé, da sua espiritualidade, do desenvolvimento, enfim, que nós vamos falar também um pouquinho mais pra frente. Foi nessa época do Benito que você apegou a Deus? Foi nessa época que a minha chave começou a virar, né? Lógico que eu vi a mão de Deus em tudo, principalmente cada vez que o meu filho respondia, cada vez que ele acordava, eu via a mão de Deus ali. Mas eu falo que o período que o B ficou no CTI, o período que ele voltou para casa, depois ele voltou para o CTI, eu fui uma pessoa muito forte. Parece que a gente vive em outro mundo e como se a gente tivesse uma força que a gente não sabe conhece. Realmente de onde que vem. Só que depois que tudo estava equilibrado, tudo estava estabilizado, né? Em 2019, o B nasceu em 2018, dia 8 de março de 2019,
que foi o Dia das Mulheres, se eu não me engano, eu tava numa depressão muito grande. Cadê o lencinho? Eu me encontrei, assim, numa depressão muito grande, aonde, por exemplo, eu não tive ajuda, né? Sim. E o pai do B não acreditava em depressão, não acreditava em tratamento. Então, foi onde eu me encontrei muito sozinha. E aí, nesse dia, uma amiga minha me levou para uma palestra e eu lembro que eu sentei atrás de uma pilastra. Uhum. E foi onde eu falei, minha vida, tipo assim, não faz sentido mais. Uhum. Tipo assim, eu tava bem perdida, sabe? Sim. Foi como se eu estivesse num buraco negro. Uhum. Pode... Quando você... porque assim, você mora lá em Belo Horizonte, sua família é aqui. Eu moro em Belo Horizonte e a minha família toda mora Aqui aqui. em Sinop. E aí, além de tudo isso que você passou com o Benito, né, vamos falar assim, e a maternidade, a gente sempre precisa de uma rede de apoio, e você, eu imagino que precisaria ainda mais, né, com toda a situação. E não. Então, assim, você teve essa maternidade com algumas peculiaridades, você tinha a família morando em Sinop, um companheiro que não entendia o que era depressão, né? E quando você se pega nessa situação, o que renasce? O que vem da Mariana? E aí... Ou o que nasce, né? E aí eu lembro que nesse dia eu tava sentadinha e aí chegou uma mulher pra mim e falou bem assim, Deus mandou te falar que a sua vida vale muito, que você é muito importante para Ele e que você vai superar tudo isso. E aí eu falo que foi quando eu também encontrei, eu senti a mão de Deus na minha vida. Uhum. E Deus, ele é tão perfeito que ele começa a colocar as pessoas para te ajudar. E aí começaram a aparecer pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida, que começaram a me levar para a igreja, para a célula, começaram a me levar para terapia, começaram a me levar para psiquiatra, porque eu precisei. E foi aí que eu comecei a conhecer sobre Deus, encontrar sobre Deus, conversar com Deus, entregar tudo para Deus. Uhum. E assim, e o que você deixa de aprendizado para quem está nos ouvindo em relação a isso? Porque eu acredito que uma hora você desacreditou, aí você achou que sua vida não tinha mais sentido, não valia nada, né? E de repente, quando a gente encontra, né, Deus, que vem essa força, eu falo assim que é uma coisa que é inexplicável, que a gente precisa sentir, que não adianta a gente Não querer... é palpável. E que não adianta a gente querer só entender, porque a gente não vai entender, a gente Vai além precisa... do entendimento. A gente precisa sentir o que a Mariana fala para as pessoas. Eu falo que a gente é quebrado mesmo. Uhum. E não é porque a gente tem Deus que a gente não tem o deserto. Só que a gente passa pelo deserto com maior facilidade quando a gente está com Deus. Uhum. Eu gosto muito de falar para a gente não se comparar com as outras pessoas. E para a gente sentir aquela dor que a gente tem, para a gente conseguir enfrentar ela, que aquilo ali nos torna mais forte. Que a sua dor é o tamanho... Só você sabe a dor que você carrega, Sim. como o outro só sabe a dor que ele carrega. E a maior comparação tem que ser da gente com a gente mesmo. E quando a gente se compara, às vezes, com outras pessoas, a gente acaba se frustrando mais, né? Então, a nossa maior comparação é com a gente. Sim. E o que eu vejo é que a gente tenta controlar tudo. E numa situação dessa, a gente vê que o controle não está nas nossas mãos, né? Eu falo que eu era uma pessoa... Lógico que ninguém é perfeito, né? Lógico. Mas eu já fui uma pessoa muito controladora com tudo na minha vida. Com tudo, tudo, tudo. Tipo, eu tinha dificuldade se eu colocava um copo de um jeito. Se alguém mudava, eu tinha dificuldade. E talvez o fato de eu ser controladora era talvez uma das coisas que eu mais precisava mudar. Então, quando eu percebi que eu não tinha controle de nada, nem o controle, tipo, da vida do meu filho, que eu não podia fazer nada,
foi que eu percebi que quando a gente se entrega para Deus, Deus não dá. A gente dá o passo e Deus coloca o chão. E quanto mais a gente tenta controlar, mais a gente perde o controle. Concordo. E hoje o Benito tá aí? O Benito está Firme, forte, ótimo, feliz. maravilhoso, um garoto enorme, cheio de vida, cheio de sorriso. É isso mesmo. Assim, eu sei que tem coisas, acompanhamento para fazer, Pra mas sempre. a gente pode falar que o Benito foi um milagre. Eu falo que ele é um milagre, sim. Isso aí. E Mari, você como mãe aprendeu muito com tudo isso e a vida, o filho ensina, O filho ensina. né? O que mais que você aprendeu com o Benito, fora a parte lá, assim, que teve da saúde dele? O que mais você aprendeu com o Benito? Perder o egoísmo, porque nós somos seres humanos e às vezes a gente é egoísta, né? Então a maternidade me fez perder o meu egoísmo e fez eu enxergar mesmo tudo de outra forma, tudo com mais amor e empatia. Você é uma mulher que realiza muito. Você tá sempre fazendo alguma coisa. Quando você não tá atendendo na clínica, você tá dando aula. Quando você não tá dando aula, você tá dando palestra. Ou você tá em Belo Horizonte, ou você tá em Sinop, ou você tá em São Paulo. Enfim, como é que você faz pra dar conta de tudo isso? Então, eu amo essa vida tumultuada, eu falo isso. Eu amo, tipo, tá no né? Mas de outubro pra cá, é como também, eu falo que a gente, cada hora uma chavinha nossa vai virando, faz parte da evolução do crescimento. A minha chavinha, em outubro do ano passado, ela começou a virar pra Mariana, porque a gente não consegue equilibrar todos esses pilares quando a gente faz demais em um. Algo sempre fica faltando, né? Então, eu acredito que é a constância da gente sempre tentar equilibrar um pouquinho e não se cobrar tanto, porque a gente não consegue dar 100% em tudo, mas a gente sempre tenta dar o nosso melhor, né? Eu falo sempre que a vida nossa é feita de fase e demandas, né? Então, assim, tem hora que nós estamos demandando mais, tem hora que é o filho, tem hora que é o companheiro, tem hora que é o trabalho, tem hora que é a parte espiritual. E eu acredito que a gente se deixar ser flexível nos ajuda muito. Mas também eu acredito que a gente demora para perceber isso. Demora. Não sei se aconteceu com você. Lógico. Eu acredito que, sim, cada fase da nossa vida, cada época do ano também, é uma demanda diferente. Principalmente, assim, em relação ao meu trabalho e a minha maternidade. Hoje eu tô numa demanda que me cobra mais, que é a relação com o Benito, né? A maternidade e a Mariana. Porque quando a gente cresce uma empresa, a gente foca muito na nossa empresa, a gente perde um pouco os outros pilares. A gente deixa, por exemplo, de passar um final de semana com o nosso filho, que tá com a gente, fica com o babá, porque a gente precisa focar ali. Então, os últimos anos eu foquei muito na minha empresa e agora eu sinto a necessidade desse ano focar em mim e no Benito. E como a sua rotina ela é bem puxada, correto? Correto. Você tem que dar conta do Benito e dos seus afazeres da sua profissão. Como é que você faz para controlar essa rotina e não se perder nela? Terapia. Gente, eu falo que terapia é importantíssimo. Principalmente quem trabalha muito com pessoas, né? E eu falo que o Benito é um companheirão, porque às vezes eu tô apertada, às vezes acontece algum problema na empresa, na clínica, eu tenho que ir pra escola buscar ele e levar pra clínica. E ele adora, ele fica lá comportado. Então é isso, eu acho que é ver que ninguém é perfeito, não querer a perfeição em tudo e aceitar que às vezes vai faltar ali na clínica a minha presença, e aí eu levo o Benito, às vezes vai faltar minha presença em casa, e aí a gente tenta compensar de alguma forma, né? Sim, alguma vez você já se cobrou
por isso? Por exemplo, assim, ó, por não poder estar com o Benito. Ou Sempre. não poder estar na clínica. Ou não. Porque assim, a gente não consegue fazer tudo. Não. Né? E é isso que eu vejo que a gente demora a não se cobrar. E a gente fica Demais. numa cobrança. O que me levou a virar essa chavinha foi uma estafa que eu tive muito grande, porque eu chegava na clínica, você sabe disso? 7 horas da manhã e saía meia-noite, era feriado a mesma coisa, domingo a mesma coisa, até que eu comecei a perceber que eu estava adoecendo. E eu lembro que você teve um problema na coluna também. Na coluna também, minha perna parou de responder, né? Tive hérnia, tudo isso, porque eu não estava cuidando de mim. Então, foi aí que eu percebi, gente, às vezes a gente trabalha tanto, e aí a gente tem que gastar tanto dinheiro pra gente cuidar da nossa saúde, que se a gente cuidasse sempre, a gente não precisava parar pra cuidar. Sim. Né? Então, hoje, com terapia, com conversa, com tudo que eu passei, eu percebi que se eu equilibrar o máximo possível um pouquinho de cada um, eu não vou ter mais esse bizil, vamos falar assim. Mas eu era uma pessoa que eu não me permitia ficar um domingo em casa curtindo a minha casa. Sim, eu lembro. Eu tinha muita dificuldade disso, minha consciência pesava muito. Hoje em dia, eu sei que a gente precisa descansar. E a gente precisa curtir a nossa casa. A gente precisa desfrutar um pouco também do que a gente constrói. E dos filhos, né? Que eles vão crescer e daqui a pouco a gente não consegue mais voltar na idade que eles estão, né? Ô Mari, eu vejo que mesmo com a maternidade, com o Benito, você construiu muita coisa. Você tem um nome muito forte. A sua profissão é uma das que eu acredito que mais as pessoas demandam hoje, né? Que é a harmonização. As pessoas nós estamos numa geração assim, de se cuidar mais, né? Enfim, de querer longevidade e etc. Mas eu vejo que mesmo com a maternidade, com tudo isso que nós falamos, com esses percalços todos que todo mundo tem, você construiu muita coisa, né? E isso, para mim, desconstrói um pouco que a maternidade paralisa. Ao contrário, né? Na verdade, a maternidade, ela impulsiona. Hoje eu vejo... eu acho que todo mundo tem o direito de escolha de ser ou não ser mãe. Mas eu vejo que a maternidade, ela me impulsionou. Ela me fez crescer, ela me fez amadurecer. Então, não tem como a maternidade te paralisar. É o contrário, porque a gente sempre quer ser um bom exemplo para o nosso filho. Sim. E assim, a gente sempre quer dar o que a gente não teve, né? Eu sei que tem que ter limites, regras, enfim, mas é nosso querer, né? E eu vejo assim que você construiu muita coisa, você tem uma carreira muito bonita e que as pessoas realmente valorizam o seu trabalho. Eu sou bem agradecida a Deus e às minhas pacientes e todo mundo que passa pelo meu consultório, pelas minhas salas, pelas minhas palestras, porque eu sou extremamente realizada com tudo que eu sou hoje. E eu acredito que foi porque eu construí com muito amor, muito cuidado. E eu olho muito a essência da pessoa, né? Eu sou uma pessoa que eu sempre prestei muita atenção nas dores dos meus pacientes. Muitas vezes, às vezes, vai um paciente e eles acabam ficando 1 hora conversando comigo sem fazer procedimento. Então, isso Só quer ser escutado. E hoje em dia, a gente tem que escutar. A gente tem que olhar a dor. Cada um tem sua essência, cada um tem sua dor. E as pessoas estão cada vez mais carentes. Concordo. E o que a gente vem aprendendo é que nós precisamos ensinar as pessoas, né? A gente não pode ficar guardando o que a gente sabe. É deixar fluir. Porque ninguém tem como copiar. As pessoas modelam outras pessoas hoje, né? Mas eles não têm como copiar a gente porque a nossa essência é nossa, né? Então vamos falar assim, a essência da Mariana é a da Mariana e ninguém tem como copiar. E o que eu vi de você é que você sempre ensinou o que você sabe. Você nunca reteve informação. Até, assim, eu vejo você vindo para Sinop dando aula.
né, dando curso para as pessoas daqui. Eu vejo tanto de palestra que você dá, você não tem esse medo. Eu acho, o que acontece? Tudo é modelado, vamos falar assim, né? Então não tem por que você segurar uma informação, porque de alguma forma ela vai sair, né? E quanto mais você ensina, mais você passa, na verdade, mais você aprende. Mais você compreende aquilo, né? Então, quanto mais eu passo tudo o que eu sei para as outras pessoas, mais é como se as pessoas comunicassem sobre mim. Então, mais eu vou me destacando, porque eu não guardo, eu não sou aquela pessoa que guarda informação. Então, as pessoas me chamam por causa disso, porque quando eu vou ensinar, eu não ensino só o que está ali na minha aula. Eu ensino sobre várias outras coisas. E como eu sou uma pessoa que eu atendo muito, eu tenho muita prática, então os alunos, as pessoas têm sede de prática e de entender o que acontece no consultório. Então eu falo tudo que acontece no consultório, todas as coisas que eu tive que aprender na marra, sozinha, porque ninguém me ensinou. E a falta que ter alguém assim fez na minha vida, então eu quero que as pessoas tenham o que eu não tive. E eu acho isso muito essencial. Quando a gente aprende que ensinar, a gente aprende mais. Mas e que ensinar os outros não vai fazer os outros serem nossos concorrentes, por exemplo, parece que fica tão leve, Fica. né? Você não tratar as pessoas como seu concorrente. Eu sempre ensino muito nas minhas aulas, são as primeiras coisas que eu falo. Que a gente tem que escutar a dor do nosso paciente antes da gente injetar. E que a gente tem que ser unido e amigo, um ajudar o outro. Porque ninguém é concorrente de ninguém, né? E quanto mais a gente se une, mais a gente é amigo, mais a gente cresce. E eu acho que eu sempre fui assim, eu sempre fui uma pessoa... De boa. Você sempre foi leve, né? Sempre. Eu vejo você assim como uma pessoa leve, uma pessoa muito sorridente, Comunicativa. que é comunicativa. E é fácil, a empatia com você é fácil. Eu falo que pode me colocar em qualquer lugar que eu consigo me virar. Ah, verdade. Ô Mari, você sempre teve o sonho de ter sua clínica. E hoje você tem uma clínica maravilhosa. Do jeito que eu sonhei. Do jeito que você sonhou. Como que você fez para transformar o seu sonho em realidade? Trabalhei. Eu falo, estudei, trabalhei, eu comecei a atender em um salão antes de formar, né? Na faculdade eu fiz estágio na estética. Eu lembro que eu me interessei muito pela área e eu comecei a fazer estágio e eu nunca mais saí. Então já são aí, 15 anos de profissão. E aí eu comecei, só que eu não queria trabalhar para os outros. E aí eu conheci uma pessoa que fazia coisas em salão e eu montei uma salinha. No salão, minha parede era de PVC, não tinha ar-condicionado. E eu fazia limpeza de pele enquanto eu ainda estava estudando e tudo mais. E aí eu falo que foi, tipo assim, o meu ponto inicial. Eu comecei a ficar conhecida por limpeza de pele, lá em Belo Horizonte. Então eu era a menina da limpeza de pele. E aí eu fui crescendo, fui estudando, e aí eu comecei a atender em casas. Então eu tinha um carrinho, eu colocava minhas coisas dentro do carro e ia atender. Troquei muitos finais de semana por festas, troquei estudo por descanso, que são escolhas, né? Sim. Eu falo que não tem crescimento sem a gente abdicar de algumas coisas. Então, é isso. E eu não me arrependo de ter feito essa troca. O que representa para você hoje a sua clínica? Você tem a sua clínica, você está em Belo Horizonte, porque eu acredito que é um mercado mais competitivo do que, por exemplo, se fosse aqui em Sinop, você deve ter, né, deve ser mais competitivo lá. O que representa para você todo esse processo e a materialização do seu sonho? Os mineiros, eles têm um lema que eles falam que quando você conquista o mercado mineiro, você conquista o mercado de qualquer lugar, né? Então, eu falo que é um orgulho muito grande pra mim. Que eu olho, que eu falo, gente, eu realmente dei certo. E às vezes eu me comparava, né, com as outras pessoas e eu falava, nossa, essa pessoa é muito mais inteligente que eu.
eu tô lascada, né, aqui. Uhum. E eu falo que ver a minha clínica do jeitinho que eu tenho, do jeitinho que eu sonhei, como não tem nada faltando, nada fora do lugar. Tenho minhas pacientes, eu sou apaixonada, eu falo que eu só atendo gente maravilhosa. É uma bênção, é uma felicidade sem fim, né? Porque a gente vê que todo aquele esforço valeu a pena. Lógico que não foi mil maravilhas. Lógico que não. Lógico que teve altos e baixos. Senão também não tem graça. Não tem graça. Não tem A história. gente não dá valor. Não tem história Lógico que a pra gente contar. dá uma quebradinha, entre aspas, mas eu falo que a gente perde dinheiro, mas depois a gente ganha, né? Já investi errado, já fiz coisas erradas, assim, financeira, onde eu tive que me restabelecer. Mas é ali que a gente aprende também, né? É ali que a gente desenvolve, que a gente compreende e que a gente cria uma certa maldade de empreendedor. E assim, e eu sei que nem tudo foram flores, né? Lá atrás, a Mariana não era essa moça bonita, fina, elegante, né? A Mariana teve assim, não é um passado negro, mas a Mariana teve um desvio, né, quando era adolescente. Quando eu te conheci, que você estudava com a minha irmã, vocês eram todos adolescentes, mas você teve, eu acredito que uma fase rebelde. Tive, gente. Eu lembro que quando eu fui pra casa da Emiliana, a Margarete, mãe dela, pode falar isso? Pode. Falou assim: essa menina do cabelo roxo é uma perdida, não vai dar em nada. O que minhas filhas estão fazendo com ela? Tipo assim, eu realmente não combinava muito fisicamente com aquele ciclo de amizade. Só que a minha essência nunca mudou. Eu sempre fui uma pessoa muito boa, mas realmente a minha postura física não combinava. E eu era uma pessoa de muitas conexões, então eu tinha muitas amizades diferentes, né? Mas é isso. E essa fase, ela aconteceu... Por quê? Por exemplo, assim, você teve algum desgosto? Você tinha alguma coisa que você não gostava? Por que eu tô falando isso? Porque nós estamos lidando com uma geração de adolescentes e de crianças que a maioria não, que vários pais estão tendo dificuldades, né? O que você poderia, por exemplo, alertar para os pais olharem para os filhos dele? O que você acha que pode ter faltado para você? Sabe, assim, o que nós podemos levar de alerta? Os meus pais, eles eram muito ausentes. Muito ausentes. Eu falo que às vezes os meus irmãos eram muito presentes, mas os meus pais eram ausentes. Então eu acredito que essa fase de rebeldia foi para chamar a atenção dos meus pais. A fase de encher, meu irmão me chamava de para-raio, né? Porque eu era cheia de piercing no rosto. Cheia de metal. E aí eu acho que tudo isso que eu fazia era pra chamar atenção. Tipo assim, olha um pouquinho pra mim. Sei. E quando que você conseguiu perceber isso? Entender que você Agora. Depois de adulta? Depois de adulta. Eu falo que o meu start foi quando eu comecei a namorar, né? Com 17 anos, eu comecei a namorar. E aí o meu namorado da época falava assim, não, mas você tem que se vestir de tal forma. E ele me ajudou muito a mudar a minha forma de se vestir e de me portar. Só que eu demorei muitos anos para entender que a minha fase e aceitar, né? Que a minha fase de rebeldia era para descontar nos meus pais. Era para descontar que eles não eram presentes, então eu ia dar trabalho para eles. E você conseguiu, depois que você entendeu, né, sobre isso, você conseguiu falar com eles sobre isso? Consegui. De repente pedir perdão, porque assim a gente acaba ferindo eles de alguma forma, né, com a nossa rebeldia. Você conseguiu? Consegui. Esse ano eu fiz um curso e eles pediram pra gente ligar e pedir perdão. E foi aí que eu consegui fazer isso e virar essa chavinha e compreendi, né, que eles deram o máximo deles e que a gente dá o máximo da gente, né? E hoje em dia, uma coisa também que eu presto muita atenção
é que as pessoas estão ensinando muito a... Como que fala? Quando você passa para o outro o cuidado do seu filho, me fugiu. Tá terceirizando. A terceirizar o cuidado com o seu filho. Então, as crianças estão crescendo cada vez com mais problemas, vamos falar assim. Por quê? Porque quem está cuidando são outras pessoas. Porque as pessoas estão ensinando, em primeiro lugar, a carreira. E, na verdade, quando você coloca em primeiro lugar Deus, sua família, a sua carreira, ela não tem como não ser um sucesso. Quando você coloca a carreira em primeiro lugar, os outros pilares que são importantes, eles começam a desequilibrar. E quando você tem, por exemplo, problemas em casa, na sua vida pessoal, o seu trabalho começa a ter problema, né? Então, foi aí que eu entendi. Sim, eu super concordo. Tanto é que quando nós vamos conversar na empresa, né? Eu converso com o Ricardo e vou conversar com os líderes, eu sempre falo para eles assim, ó, vocês precisam entender o que está passando na vida da pessoa. A pessoa não vai conseguir, e eu não tô falando só de entrega, tá? Mas a entrega, a pessoa não vai conseguir a entrega, a pessoa não vai conseguir um relacionamento interpessoal, a pessoa não vai ser feliz na empresa se ela não estiver bem na vida pessoal. E tudo flui mais, né? A nossa energia é outra quando a nossa casa tá em ordem. Então, assim, uma coisa muito interessante é a pessoa, assim, não julgar o outro. É entender o que ela tá passando, porque ela pode estar passando um perrengue, a gente não tá sabendo, e você tá julgando que aquela pessoa tá brava, ou tá emburrada, ou não tá, né? Então, assim, a gente sempre tem que entender o que o outro tá vivendo. Ô, Mariana, e você teve essa fase conturbada, eu acho que logo em seguida você entrou na faculdade. Foi. Foi, né? E aí, ali na faculdade, você tinha tudo para desviar. Tinha. O que te ajudou a manter no caminho certo e te dar um foco para você se transformar na profissional e empresária que você é hoje? Eu acho que o meu ponto de start, né, o meu início, na verdade, foi sair de casa. Porque eu saí de casa com 17 anos, porque eu queria viver minha vida, né? Você já foi para Belo Horizonte? Já fui para Belo Horizonte, que eu queria viver minha vida e que não sei o quê, que meus pais não entendiam de nada. Só que quando eu saí de casa, eu entendi o que era autorresponsabilidade. Aí que eu fui compreender o que o meu pai passava para nos dar o que ele nos dava, né? Então, tipo assim, foi muito bom para mim sair de casa, porque eu comecei a dar valor. E logo em seguida, eu já comecei a trabalhar. No meu segundo período de faculdade, eu lembro que eu tomei pau na minha faculdade, né? E aí eu fiquei com a consciência muito pesada. Eu falei, nossa, o que eu fiz, né? Perdi um semestre, tipo assim, fiz meu pai gastar dinheiro à toa. E perdi por falta. Não foi nem por nota. Foi por falta, porque eu faltava. Você ia pra festa e faltava? Ou você simplesmente faltava? Eu faltava. E aí eu não achava que era possível faltar, né? Eu levar um pau, reprovar. E aí eu falei, nossa. Aí foi que, tipo, pesou. E aí eu lembro que eu estudava de segunda a sexta. E aí eu trabalhava num hospital que lá em Belo Horizonte chama João 23. Que é o hospital onde chega tudo de ruim. Só tem coisa ruim. E aí eu trabalhava sábado e domingo, que era o dia mais tumultuado. E aí aquilo também foi uma virada de chave, porque eu via pessoas morrendo, eu via família sendo destruída, eu via tanta coisa que eu falei, gente, a vida não é aquilo ali. A vida é muito mais que isso. Então eu fiquei 1 ano no hospital até que eu mudei para estética, né? Só que ficar dentro de um hospital, conversar com pessoas, principalmente pessoas mais velhas, me trouxe muita sabedoria. É gostoso conversar com a pessoa mais velha, né? Meu ciclo de amizade é todo mais velho em Belo Horizonte. Eu acho legal. Ô, Mariana, e o que você aprendeu como empresária? Porque você é uma empresária até aqui. O que mais, assim... Foi aí que eu comecei a entender também sobre ambiência. Porque eu era uma pessoa que eu era amiga de todo mundo. Então, eu ia para todos os lugares, eu frequentava todos os lugares. Eu fazia tudo para me encaixar também, né? Sim.
hoje eu entendo que a ambiência faz toda a diferença. Não é que você tem que não ser comunicativa, não ser amiga. Mas hoje eu escolho as pessoas que entram na minha casa, eu escolho os lugares que eu frequento, eu escolho as pessoas que eu converso, eu escolho as pessoas que eu convivo. Porque eu acho que você pode ser a melhor pessoa do mundo. Se você frequentar um ambiente que não é bom, que não é adequado, você vai começar a se encaixar naquele ambiente. Então, hoje, eu olho muito a minha ambiência. E eu sou uma pessoa que... eu gosto muito da ciência. Então, eu gosto sempre de estar perto de pessoas que estão estudando, que estão ali se capacitando, que estão evoluindo, que vão me levar para um outro patamar. Assim, quando eu olho alguém que está procurando o que eu procurava lá, eu carrego comigo. Sim, porque assim, a gente percebe que quando você tá no meio de pessoas que só reclamam, a gente também vai reclamar. Se você tá perto de pessoas que pensam no futuro e que têm sonhos, enfim, você vai junto. Tudo que a né? gente foca, cresce. Se a gente foca o ruim cresce. Se a gente foca no bom, o bom cresce. Então, a gente, todos os dias, eu falo que a gente tem que policiar a nossa mente. Porque a nossa mente é o mais difícil de tudo. É mais difícil de trabalhar, é mais difícil de tudo. Então, a gente tem que constantemente policiar a nossa mente. Porque a nossa mente, ela acredita em qualquer mentira. Sim. Né? Ela não E sabe ela o que cria é um monte de coisa, porque ela não e sabe aquilo o que é ali verdade. começa a se tornar uma verdade. Sim. Então, a gente tem que policiar a nossa mente e focar naquilo ali. Lógico que é difícil, né? Mas a gente tem que treinar, né? Tem que treinar. Tem que treinar a mente. O que você aprendeu sobre liderança todo esse tempo? Isso é uma dificuldade que eu passo ainda, porque eu sou uma pessoa muito boazinha. Então, por exemplo, eu trato, né, as pessoas da clínica, eu trato as pessoas que eu contrato com muito amor e muito cuidado. E aí, eu tenho um pouco... Às vezes eu me envolvo tanto que eu tenho um pouco de... E começo a trocar um pouquinho o papel, né? Eu começo a ser a funcionária e aí acaba que no final a gente não consegue consertar. Sim. Então, hoje eu me policio muito sobre liderança. Eu trato com muito amor, com muito carinho, faço o máximo que eu posso, mas hoje eu vejo que se eu não me posicionar, eu vou ser esmagada. Sim. E você, eu não sei se é nessa área, mas eu vejo você se desenvolvendo muito. Eu vejo você fazendo mentorias, eu vejo você fazendo cursos, eu vejo você indo para palestras, eu vejo você fazendo o método CIS, né? Além de tudo, eu vejo você se desenvolvendo muito e acredito que você se especializa sempre na sua área também, né? Você está sempre fazendo curso na sua área. Como que você, para quem, né? Porque tem muita gente que vai nos ouvir que está começando agora. E tem pessoas que também atuam na sua área, na parte de harmonização. O que você fala para as pessoas desse desenvolvimento, esse autodesenvolvimento? A harmonização facial, eu falo que é um estudo sem fim. Eu sei falar muito da minha área, né, por exemplo. Então, a gente nunca pode deixar de estudar, porque sempre está surgindo algo novo, sempre é coisa nova. Então, não tem como não se atualizar. E acaba que às vezes a gente tem que buscar fora do Brasil, a gente tem que buscar em outros países, a gente tem que buscar em outros estados. Então, na estética, é algo que a gente sempre tem que se atualizar. Mas a estética, a gente também trabalha com pessoas. A gente trabalha com sentimentos, a gente trabalha com dores, a gente trabalha com depressão, a gente trabalha com muita coisa. Então, eu gosto muito, eu já fiz muito curso eu sei que às vezes tem pessoas que não gostam, mas eu já fiz muito curso de coach, com muitos coaches diferentes, para eu aprender um pouco de cada e para eu absorver o que é bom para mim. Porque eu tenho que entender que cada pessoa, cada ser, ele tem uma demanda diferente. Então, eu falo que a gente tem que compreender o outro para a gente conseguir trabalhar aquilo ali. A estética,
ela não é transformada, né? A estética é revelada. E a gente traz ali o físico do nosso paciente, a gente traz a essência dele. Então, a gente está devolvendo ali o envelhecimento dele, mas a gente traz a essência do nosso paciente. Eu não quero perder isso, porque se você me acompanhar, você pode ver que os meus pacientes, eles são os mesmos, mas com um ar mais leve. Talvez os pacientes são os mesmos, porque o que eu vejo no seu trabalho? Você não exagera. Eu nunca vi do que você apresenta e nunca do que você fez em mim teve exagero. Eu nunca me arrependi de ter feito algum procedimento, né? Então, eu acho que você tem um equilíbrio. O que muitas profissionais e o que muitas pacientes não têm hoje, porque a gente vê umas aberrações, umas transformações, um negócio assim que desfigura as pessoas, né? Como é que você trata esse equilíbrio e a conscientização quando você sabe que o que a paciente está pedindo não vai dar certo? Aí é quando a gente entra igual o método CIS, esses cursos para a gente entender a outra pessoa, né? Todo excesso, ele esconde uma falta. Então, quando eu percebo que o meu paciente, ele tá indo pro excesso, eu já olho ali, calma aí, deixa eu escutar ele. Deixa eu entender o que tá faltando dentro dele que ele quer tanto transbordar no físico. Por isso que às vezes eu atendo e eu nem faço procedimento, porque eu fico conversando, entendeu? Então, eu converso tanto com o meu paciente que ele acaba não querendo mais fazer o excesso, porque todo excesso é falta de algo. Então, infelizmente, tem profissionais que, infelizmente, é triste eu falar isso, mas tem profissionais que abusam e usam desse, como que eu posso falar, desse... Desequilíbrio? Não é nem desequilíbrio, né? Dessa fraqueza do paciente que ele está ali no momento. E as pessoas estão cada vez mais carentes. Hoje o mundo está muito tecnológico, os relacionamentos estão... Tem gente que nem quer encontrar, quer ficar só no WhatsApp. Gente, nós somos seres comunicativos, nós somos seres que precisam de toque de outros seres. Então, acho que o mundo está muito em falta, né? Então, eu converso muito com o meu paciente. E eu mostro muitos pontos positivos dele, eu mostro muita beleza dele. E aí eu vejo, eu não posso reclamar, eu só atendo realmente pessoas maravilhosas e que entendem e falam, não, então tá, se você falou, tá. Mas a gente tem que... Cada ser é único, né? Cada essência é única. Porque talvez quando uma pessoa não concorda com isso, aí talvez ela procure outro profissional? Procura, mas já aconteceu e o paciente sempre volta. Porque Sempre daí ele volta pra você consertar, né? Sempre volta, gente. E volta pra eu dar uma ajeitadinha. Eu falo que toda semana tem pelo menos um ou dois pacientes, nem sempre que são meus e foram, mas pacientes ali, que tá em excesso e eu tenho que reverter e eu tenho que arrumar. Então, eu sempre quando eu dou aula e eu dou palestra, eu falo muito disso. A consciência. Trabalhar com a harmonização não é só injetar é muito fácil, mas é trabalhar, ou você, tipo, eleva a autoestima do paciente, ou você coloca ele numa depressão. Tem esses dois caminhos, né? E eu quero deixar um alerta para quem tá nos ouvindo, porque sempre, assim, hoje a gente já não fala mais sobre isso, mas no começo, você sempre alertou a questão de produto. Da qualidade do produto, que nem tudo é preço, porque os produtos saem do lugar, ou que os produtos deterioram a pele, ou enfim. Então eu queria, porque assim, tem muitas mulheres, os homens também fazem, né, os procedimentos, mas tem muita mulher que tá nos ouvindo. Então assim, eu queria que você deixasse um alerta, o cuidado que a gente tem que ter quando vai procurar uma pessoa para fazer esse tipo de tratamento. Eu sempre gosto de
Às vezes o pessoal fala assim, a Mariana é a garota da ciência, né, lá. Meus amigos sempre falam isso. Porque eu sou uma pessoa que eu estudo muito a qualidade, eu estudo muito a fabricação, eu estudo muito molécula, partícula, como aquilo ali vai se encaixar, vai adequar. Então, muitas vezes eu ganho coisa para testar e eu não testo, eu descarto. Porque eu já sei que aquilo ali não vai funcionar, porque eu sei que aquilo ali não vai trazer benefício. Então, eu falo que eu não gosto também de dor de cabeça, né? Porque se a gente tá ali cuidando do nosso paciente, a gente tem que colocar algo que funcione, algo que tem qualidade. Então, isso faz toda a diferença no nosso trabalho, no nosso resultado, na qualidade, na intercorrência. Na durabilidade. Eu falo que, por exemplo, até na reversão, se a gente quiser reverter alguma coisa, a qualidade do material faz toda a diferença. Igual, por exemplo, bioestimulador de colágeno. Eu já fui na palestra da pessoa que fabricou um Sculptra, que fabricou. E eu acho, gente, é sensacional quando a gente entende como aquilo ali foi feito, a parte científica. E hoje, infelizmente, as pessoas não estão se dedicando tanto ao estudo. Mas aí talvez é por isso que dá os problemas intercorrências, né? Porque o que eu vejo de tudo que nós conversamos? Que você entende do paciente, do que ele está passando, que você entende da aplicação e que você entende e estuda a ciência, o produto, a qualidade dele, como que ele funciona, como que ele age e etc, né? Então, assim, é uma junção de coisas para dar o resultado que você traz pra gente. Sim. Eu falo que agora eu e uma amiga minha, a gente está escrevendo um artigo para um ácido hialurônico para um médico da Coreia. E eu acho super legal isso, né? Essa parte me encanta muito. Mas além, o que eu gosto de falar muito também, que eu ensino nas minhas aulas, só bate o carro quem tem carro. Quanto mais a gente atende, mais chance de ter intercorrência a gente tem. O que você tem que saber? Você tem que saber lidar com aquela intercorrência, tratar a intercorrência e cuidar do seu paciente. Não é porque uma pessoa tem intercorrência que ele é um profissional ruim. Desculpa falar isso, mas ele se torna um profissional ruim quando ele não consegue ver o que está acontecendo com o paciente, que ele não consegue entender o que o corpo do paciente está fazendo, né? Quando ele não sabe lidar, quando ele não sabe resolver e quando ele abandona o paciente. Então, também tem isso que faz toda a diferença de um bom profissional. E eu garanto que de intercorrência eu também sei lidar. Ainda bem que eu nunca tive. Mas se o meu testemunho serve para as pessoas que estão nos ouvindo, a Mariana cuida de mim, deve ter uns 10 anos já. Eu não tenho coragem de deixar outra pessoa colocar a mão no meu rosto. Mesmo quando, às vezes, o período que ela vem para Sinop não é de 3 em 3 meses, que é quando a gente precisa refazer o Botox, né? Eu nunca apliquei Botox com outra pessoa. Então, tudo o que ela falou da parte profissional, de material, de tudo. Então, assim, eu assino embaixo e eu tenho certeza que se alguma de vocês forem numa palestra dessa ou tiver interesse de fazer uma consulta com ela, vocês vão estar em boas mãos. Viu, gente? Não tem como não amar meu trabalho escutando isso, né? Ô Mari, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa. Eu quero agradecer mesmo do fundo do meu coração de você ter aceitado o convite, porque eu acredito que o que você faz você eleva a autoestima das pessoas. E quando as pessoas procuram um profissional errado, ou elas são desassistidas, ou elas não entendem, né, a necessidade e o cuidado que tem que ter com o bom material e etc., as pessoas acabam não tendo o resultado que elas querem. E que você tem um propósito de vida que é além da harmonização facial.
Porque imagina quantas pessoas e o carinho que você tem com todas as suas pacientes e o cuidado pra gente chegar no resultado que nós temos, né? Então, assim, ó, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Pela cautela, pelo cuidado, né? E qual seria a mensagem que você quer deixar para quem está nos ouvindo? Tem uma frase que eu sempre coloco ela no final de todas as aulas, todas as palestras. Conheça toda a teoria, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, isso é algo que eu aprendi em um curso que eu fiz lá no Sul e que eu nunca esqueci. Mas ela é bem profunda e real, né? E se alguém quiser te acompanhar, me fala o seu Instagram, me fala o nome da sua clínica, me fala onde que as pessoas te encontram. Bom, eu estou em São Paulo, Belo Horizonte e Sinop. O nome da minha clínica... Na verdade, o meu Instagram, né, é Doutora Mariana Brumati. Então, você encontra a clínica ali no link da nossa bio. Qual foi a outra pergunta? O Instagram, O Instagram. nome da clínica. É Clínica Vir, mas você não vai encontrar o Instagram Clínica Da Vir. clínica. Mas se a pessoa procurar para entrar em contato, por no exemplo, meu se ela quiser Instagram. marcar uma Um horário consulta. comigo, é no meu Instagram. Aí a gente tem o link lá da bio que vai direcionar pro WhatsApp da minha clínica, da Amanda. Tá bom. Então, antes da gente finalizado, nós vamos fazer um bate-bola. Eu vou falar uma palavra para você. Você não vai ficar pensando muito. Eu não sou boa de pensar rápido. Eu vou falar a palavra e você vai falar o que vem na sua cabeça. Combinado? Podemos? Podemos. Maternidade, Gratificante. rotina, Equilíbrio. propósito, Fé. liberdade, Felicidade. controle. Ai, meu Deus. Controle. A gente não pode ter o controle, né? De tudo. Abandono. Fé, Deus. coragem, Força. trabalho, Disciplina. futuro. Liberdade. E uma frase que te define. Tem uma passagem, né, um versículo que fala assim: seja forte e corajosa. Que é algo que eu sempre lembro, né? Seja forte e corajosa. No final, Deus sempre tá te segurando. E dá tudo certo. É. Então, nós vamos encerrando o nosso 6º episódio com a Mariana Brumati. Muito obrigada. Eu que agradeço. Que a gente possa levar essa mensagem para o máximo de pessoas possível. Que as pessoas se cuidem, né? Que Deus te abençoe. Que você continua nessa sua carreira maravilhosa e não abandona nós aqui em Sinop. Gente. E que o Benito tenha uma mãe muito especial, muito corajosa e forte. Ai, obrigada. Obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo episódio do Propósito em Pauta.